Bom, boa noite a todos. Estamos aqui com o padre Luiz Filides, dentro de um curso que eu estou dando aqui em Barão Geraldo, que chama-se Arte e Simbolismo. Então, desde o início do curso, eu já tinha falado com o padre Luiz de um dia, já que eu sei que ele quase se formou em arquitetura, né, já quando era jovem, e, portanto, ele trabalhou com arquitetura durante muitos anos. Então, a gente tinha planejado em fazer uma das aulas com o padre falando sobre a arquitetura sagrada, particularmente, relacionando isso com o simbolismo. Né? Quer dizer, a gente sabe que não só a arquitetura, mas o rito cristão, especialmente o ortodoxo, ele é muito rico em simbolismos, né? Quer dizer, a gente sabe que existe todo gestos rituais e muito mais, num número muito maior do que na Igreja Romana, né? No Oriente isso é mais forte, mas aí falando em termos de rito e falando em termos de arquitetura, a gente tem tanto a arquitetura oriental quanto a medieval no Ocidente, uma riqueza simbólica que atualmente a gente a maioria das pessoas sequer pode imaginar. Né? Nós temos igrejas que estão são quase salões hoje em dia, né? Então eu convidei o Luiz, que é meu amigo há muitos anos, para falar um pouco então para o grupo sobre arquitetura sagrada e simbolismo. Então, boa noite, Padre Luiz, é um prazer tê-lo aqui. E agora a palavra é vossa. Muito obrigado, Malé. O prazer é todo meu. É com muita alegria que eu apresento, né, não só para o seu grupo, mas também para o meu, né, que está aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Bento Gonçalves, enfim, várias pessoas que estão nos assistindo agora. Normalmente nós fazemos uma reunião todas as terças à noite por Hangout. E em função da importância desse tema, nós resolvemos misturar os dois grupos para que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais a respeito da arquitetura do templo cristão. Reiterando, em primeiro lugar, o que o Roberto falou, né, não vamos confundir a arquitetura com o rito, né, os dois ritos são válidos, evidentemente, não tem a menor sombra de dúvida, e há dentro da arquitetura uma grande riqueza, tanto do lado latino, romano, quanto do lado oriental. E há muitas coisas que estão relacionadas ao cristianismo propriamente dito. E é a respeito disso que nós vamos falar. Todos conseguem me escutar bem aí? Então, vamos lá. Em termos de simbolismo, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: desde os Santos Padres, já se associa a edificação ou o barco, uma barca, com toda a igreja. E por que isso acontece? Primeiro, é essa herança do Cristo de falar através de parábolas. A segunda é que, dentro desse simbolismo, a igreja, naturalmente, é representada por uma edificação, porque ali dentro você está protegido. Você está protegido de uma série de coisas. Então, se você está dentro de uma casa, ou de uma edificação, de um templo, seja lá o que for, você está protegido da chuva, está protegido dos ladrões, enfim, está protegido de uma série de coisas que estão aí no mundo. Está protegido do sol excessivo, está protegido da ventania. Então, essa simbologia de cara já mostra uma das funções da igreja, que é justamente proteger o fiel. Então, a barca é a mesma coisa, né? Quem está numa barca está protegido de morrer afogado.
E a partir daí, a partir dessa simbologia, né, da edificação com a própria igreja, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o templo cristão como um microcosmo. Ou seja, todo o cosmos é ordenado. A própria palavra cosmos, em grego, significa ordem. Então, o templo tem a pretensão de ser um microcosmo. E sendo um cosmos, ele precisa ter exatamente isso, precisa ter essas características de ordenação. Bom, a simbologia que está relacionada ao templo cristão, ela é vastíssima. Então, nós vamos tentar ver aí alguns dos elementos que marcam essa simbologia, para que nós possamos entender, melhor exemplificar, falar mais por exemplos do que por teoria. A primeira coisa é o seguinte: nós que estamos aqui na Terra, quando nós precisamos nos orientar, nós temos uma forma natural de orientação, que é olhar para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Então, aqui na Terra nós temos essa forma de orientação dividida em quatro segmentos. Mesmo os pontos cardeais também estão intimamente relacionados a isso: norte, sul, leste e oeste. Já se fizeram muitas tentativas de se fazer em casas, principalmente hoje na arquitetura moderna, fazer casa redonda, fazer casa hexagonal, fazer casa de tudo quanto é formato, e eles fazem, e não adianta. Onde é que o sujeito se sente bem? Numa casa de 4 paredes, ou no mínimo, num quarto de 4 paredes. É onde ele se sente mais naturalmente aconchegado. Aqui em São Paulo mesmo, tem uma casa que tem um formato de esfera, uma bola. O arquiteto fez, primeiro moraram os pais, morou ele mesmo, enfim, morou um monte de gente, ninguém suporta morar na casa. Então, essa divisão de 4 paredes, aconchegando a pessoa onde ela mora, é muito agradável, que faz com que nós nos sentimos naturalmente melhor. Mas nós não podemos dizer a mesma coisa quando nós pensamos no céu e quando nós vemos o céu. Nós temos uma visão aparente, ela não é real, nós sabemos disso, mas o céu aparentemente para nós é uma abóbada, ele é uma meia esfera. Por quê? Porque é até onde a nossa vista alcança. Então, do ponto de vista que nós estamos, né, tudo que nós olhamos no céu vai dar essa impressão de que nós estamos sempre no centro. Então, o templo cristão, ele normalmente ele tenta associar essas duas coisas. Aquilo que está no alto como sendo uma abóbada, meia abóbada, e as paredes divididas em 4 direções. Bem, quando a gente pensa em 4 direções, é natural que nós pensemos também nas próprias direções da cruz. Então, é quase forçoso que nós tenhamos a planta de um templo em formato de cruz. E sobre a parte mais nobre, eu não estou dizendo que as outras não sejam nobres, né? A parte da Assembleia, mas a parte onde vai acontecer o centro mesmo do ritual, é a parte de cima do altar, é a parte onde nós veremos essa construção abobadada. Então, como eu já falei, nós vamos ter muitas coisas para falar a respeito do templo cristão. Nós vamos abreviar algumas aqui. Mas estas, como são muito básicas, eu gostaria que todos estivessem dentro da sua perspectiva. 4 direções, não 4 paredes, evidentemente, mas 4 direções, ou seja, nós não vamos ter templos hexagonais, octogonais, 12 facetas, nada disso, sempre dentro dessas 4 direções, se possível em formato de cruz, e na parte mais nobre,
esta abóbada, que vai lembrar o céu. A partir daí começam a se desenvolver algumas coisas, né? Até hoje, na igreja ortodoxa, é recomendado que se façam as liturgias na parte da manhã, e não de tarde nem à noite. Mas as liturgias principais, principalmente as dominicais, sejam feitas na parte da manhã. Há outros ofícios, catistos, molebens, etc., que são feitos em outros horários, mas a liturgia dominical, a principal, de manhã. E o que isso tem a ver com essa disposição do tempo? Tem a ver com o seguinte: nós sabemos que o Sol nasce no leste. Como o Sol nasce no leste, esse desenho de cruz vai sempre ter esta parte do altar voltada para o leste. E aí vocês já vão ver um dos simbolismos que eu acho extraordinário, que é, de manhã, quando eu olho para o altar, eu vejo a fonte de luz, simbolizando exatamente isso, simbolizando nosso Senhor Jesus Cristo, vindo daquela direção, simbolizando a luz que irradia da criação, vindo daquela direção, a direção do leste. Hoje, isso já não faz mais o sentido que fazia antes, porque como as pessoas perderam um pouco esse sentido do simbolismo, perde-se também um pouco do sentido de ter essa luz vindo do Oriente na construção. Esses simbolismos são muito fortes. Mesmo numa igrejinha pequena, como a que nós temos, lá em Osasco, onde eu estou encardinado, as pessoas às vezes até estranham, porque tem uma entrada lateral, tem uma outra entrada, mas essa entrada não dá para a parte da frente. Por quê? Porque quando se coloca o mapa desta igreja, a localização dela, de acordo com os pontos cardeais, o que é que se vê? É de lá que vem o sol. Então, mesmo numa igreja pequena como a nossa, praticamente uma capelinha, isso ainda acontece. De manhã, as pessoas têm esta sensação da luz inundando a igreja, mas a partir do altar. Aí muitos vão pensar, mas de onde é que vem todas essas coisas, né? De onde é que elas nasceram? Como é que o primeiro templo foi feito? E essa pergunta é muito pertinente. Se a gente lembrar historicamente, os primeiros 300 anos do cristianismo foram exercidos de uma tal maneira que os cristãos precisavam ficar escondidos nas catacumbas para poderem fazer a liturgia. Eles iam sábado à sinagoga, né, quando havia ali uma sinagoga, assistiam o que nós chamamos hoje da primeira parte da missa, né, que é a da palavra, e aquela outra, que seria para os iniciados, para aqueles que já estavam batizados, era feita no domingo, foi o dia da ressurreição. Com o tempo, mesmo essa de sábado foi incorporada no domingo, então hoje nós temos as duas partes da liturgia, da palavra e eucarística, num ritual só, e todas no mesmo momento. Bom, a partir do ano 300, como todos sabem, através do imperador Constantino, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Portanto, não só latino, quanto bizantino. Nós estamos falando aqui das duas igrejas, da latina, do lado latino e do lado oriental, porque, evidentemente, ainda não havia uma divisão no ano 300. E, com isso, uma das primeiras coisas que Constantino quis fazer foi exatamente isso, um templo para que pudessem ser abrigados os cristãos. E ele decidiu, do lado oriental, construir a Catedral de Santa Sofia, na cidade de Constantinopla, a cidade que nasceu ali no sítio do Bizâncio e que levou o seu nome. E os templos começaram a proliferar. E muitos vão dizer, mas pois é, padre, mas o templo que eu estou hoje,
ele não se parece em nada com o que o senhor está falando. Mas isso por quê? Porque os primeiros templos que foram usados eram os fóruns romanos, porque eles tinham já essa característica de poder receber ali várias pessoas para que pudesse ser feito culto. Então, muitas das igrejas começaram a se assemelhar com esse fórum romano. E do lado oriental? Do lado oriental, eles foram recebendo essa tradição que eu acabei de falar, da abóbada e dos lados, que veio dos templos judaicos. Então, uma herança dos próprios templos judaicos. E assim foi atravessando o tempo. No entanto, ali no período gótico, medieval, aconteceu um fato extraordinário. Tudo que se estava discutindo ali dentro do cristianismo foi tendo um crescendo cada vez maior. As pessoas foram se aprofundando cada vez mais em questões teológicas, em questões filosóficas. E culminou no Ocidente com o advento da escolástica. Eu recomendo a todos vocês um livro do Erwin Panofsky, depois o Malé passa aí o nome direitinho para vocês, e eu passo aqui para o meu grupo, um livro chamado Arquitetura Gótica e Escolástica. Isso que eu estou dizendo está lá nesse livro, está exemplificado e demonstrado de uma maneira brilhante, que é basicamente a seguinte tese: à medida que nós vamos crescendo em conhecimento, como o conhecimento está relacionado à verdade e à beleza, os templos também vão ganhando beleza, vão ganhando uma beleza que não tinham anteriormente. E esse simbolismo cresce de tal maneira que consegue atingir o seu auge no Ocidente. E é simples, né? Porque o que é bom, belo, verdadeiro, está sempre unificado. Então, o conhecimento foi propiciando, né, uma comunidade mais ética e mais estética. Então, em função disso, começaram a acontecer no Ocidente alguns desdobramentos na arquitetura gótica. E alguns, na minha opinião, dentro da igreja latina, atingiram um grau de beleza que eu considero extraordinário. Vamos a alguns deles. Como vocês sabem, a parte do altar está voltada para leste. As pessoas, portanto, entram pelo lado oeste. Nós temos, então, as laterais, uma ao norte e outra ao sul. Eu não sei quantos de vocês aqui têm o hábito de olhar o céu. Espero que boa parte de vocês tenha. O que nós observamos quando nós olhamos o céu? Ao longo do ano, o Sol não vai nascer sempre na mesma posição e no mesmo lugar. Ao longo do ano, se nós tomarmos mais ou menos o dia 21 de abril como um ponto de partida, nós vamos ver que o Sol vai nascendo lateralmente, cada vez mais afastado desse ponto inicial, até mais ou menos 3 meses depois. 3 meses depois, ele começa a nascer cada vez mais próximo desse centro, até que 6 meses depois desse ponto inicial, ele volta para aquele ponto. E assim ele vai seguindo mais 3 meses, onde ele atinge um determinado limite, e aí ele volta até o seu ponto de origem, fazendo esse ciclo anual. Então, se nós partirmos desse ponto, do dia 21 de abril, que é o ponto do equinócio, nós vamos ver que ao longo do ano, o Sol vai nascendo mais ao norte, mais ao sul, mais ao norte, mais ao sul, fazendo sempre esse ciclo. Tá certo? Então, isso significa que eu tenho como que 2 barreiras, onde o Sol
estará. Ele pode nascer entre uma barreira norte e uma barreira sul, mas mais para fora ele não vai nascer. Isso fez com que as catedrais, aproveitando-se deste conceito, colocassem ali, no lado lateral norte, no lado lateral sul, duas torres. Então, estas torres que limitam a entrada da igreja, o interior da igreja, simbolicamente significam que a luz estará aqui dentro. Ou seja, se você quer ter acesso à verdade, à luz, ao conhecimento, ele estará aqui, entre essas duas torres. Para lá, trevas, e para o outro lado de fora também trevas. A luz virá daqui, e particularmente ali, do altar. É uma coisa que a gente não imagina, né? O próprio Erwin Panofsky, como faz um detalhamento bem profundo a respeito dessa questão, ele começa a mostrar que alguns chegaram a dizer que essas torres era para que se colocasse os sinos, né? E ele demonstra que isso não é verdade. Não é verdade, porque para isso bastava uma torre só, e mostra, historicamente, com o crescimento do conhecimento, como isso aí tornou-se cada vez mais evidente. Ou seja, quer ter acesso à luz, é aqui na igreja que você vai ter. Bom, existem ainda muitos outros simbolismos. Tem um que eu acho particularmente bonito, que é o seguinte: muito bem, eu já sei que a igreja vai ter essa conformação em forma de cruz, que o lado do altar vai ficar para leste. Mas, onde eu vou implantar essa igreja? Eu tenho aqui, nessa cidade, eu tenho várias opções. Eu poderia colocar naquele canto, naquele outro. Onde é que exatamente eu vou colocar? Eles faziam o seguinte, com duas varetinhas, é uma experiência que se pode fazer até com graveto, de tão simples que ela é. A vantagem de ter um palestrante caipira é essa, viu, Roberto? Eu nasci em São José do Rio Preto. E a gente faz essas coisas lá para achar água, por exemplo. Mas é uma coisa que vocês podem repetir. Você sai com dois gravetos e vai andando. Quando você encontra uma fonte de água passando embaixo dos seus pés, mesmo estando lá no subsolo, você vai perceber que os gravetos mudam de direção, né? Eles vão uma direção oposta, sem que você os manipule. E é uma experiência que qualquer pessoa pode dividir. Né? Chama um amigo seu, dá o graveto na mão dele, né? Fala, veja aí, vai andando aí até que você encontre a água. Aí ele vai fazer isso com o graveto e, de repente, ele vai encontrar ali onde está a fonte da água. E assim, ele vai andando e procurando. E no caso destas, não só das catedrais, mas até hoje algumas igrejas são assim. A nossa Catedral Ortodoxa de Curitiba, por exemplo, tem essa característica. Eles vão procurando até que encontre uma nascente. Ou seja, até um momento onde se perceba um fluxo de água que sai da terra, sai lá de baixo, mas ele não necessariamente brota, ele não vai até a superfície. Mas aquela energia limpa da água é ascendente naquele lugar. Então, ali eles vão usar e vão eleger como sendo o altar. Então, é muito natural, né, que assim como se alguém abrisse um buraco ali e achar uma nascente de água, brotando água limpa e água pura, né, dali também vai nascer a pureza, dali virá a Eucaristia. Como eu disse, isso não precisa nem lá no passado, não. Né? Em Curitiba mesmo, a nossa catedral é assim. Andando com as varetas ali, a hora que chega perto do altar, sozinha, ela vai virar. Bem, existem ainda muitos outros simbolismos. Né? Um que eu também acho particularmente bonito é o seguinte.
falando a respeito daquela abóboda. Como é que essa abóboda é feita? Ela é feita por camadas circulares de pedra. Então você tem uma camada, vou fazer assim, inicial, e depois em cima você coloca uma concêntrica menor, em cima dela uma concêntrica menor, e você vai fechando, 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 até que a última, a lá de cima, a da abóboda, né? Fazer como se fosse um desenho aqui, seja a principal, que é onde vai ficar a cruz. Bom, essas catedrais vocês já devem ter visto, elas têm uma altura bastante considerável. E ao contrário do que as pessoas pensam, né, não basta colocar lá pedra, né, qualquer pedra, e ela se autossustentará. Não é assim. Se nós formos ver, a partir da superfície, né, encontrarmos uma rocha e escavarmos essa rocha, colocando em laboratório, nós vamos ver que a parte da rocha que está mais à superfície, ela tem um poder de suportar a compressão muito menor do que aquela parte mais embaixo, mais profunda. E o motivo é óbvio, né? O que de peso sustenta aquele leito de pedra que está ali na superfície? É só a camada atmosférica. E o leito mais abaixo daquela rocha vai suportar o quê? Bom, ele vai suportar muitas toneladas de pedra que estão acima dele. Ou seja, a capacidade de suportar peso dos leitos da rocha é totalmente diferente. Nós precisamos fazer o quê, então? Se nós vamos construir uma abóboda de pedra para essa catedral, nós precisamos fazer o seguinte: se a superfície está aqui, né, eu preciso fazer com que toda ela seja como que transportada até a parte mais alta, não mudando os leitos, de tal maneira que esta pedra que está aqui em cima seja a que está mais próxima da superfície. E essa que está lá na catedral, sobre as paredes, né, porque nós temos aqui das paredes abaixo da catedral, né, nós temos essa aqui, essa é aquela camada, aquele leito que recebeu a maior compressão. Muito bem, caso vocês não saibam, essas rochas eram desbastadas em forma de leito mesmo. E daí vem a palavra que se usa em direito até hoje, chamada delito. Você não pode trocar de leito, porque se você inverter um leito com outro, você vai fazer com que o de baixo seja mais fraco que o de cima. Isso pode fazer com que aquelas pedras da abóboda, da cúpula, caiam sobre as pessoas. Então não se pode trocar de leito. Daí veio a palavra delito, no jargão de direito. Muito bem. Só que veja que coisa interessante. Como todos vocês devem saber, os altares são construídos de pedra. E a palavra pedra também está relacionada, não de maneira etimológica, vamos dizer assim, mas de maneira fonética muito semelhante ao nome de um dos apóstolos, chamado Pedro. E o Cristo disse, né, tu és Pedro, sobre esta pedra, né, será erguida minha igreja. E o altar, então, naturalmente, né, precisa ser feito de pedra. Se nós formos ver por outros motivos, nós não podemos esquecer que ali será feito um sacrifício. É claro que não é um sacrifício incruento, tá? Mas se fosse um sacrifício de sangue, como eram os dos judeus, não faz sentido que aquilo seja de madeira ou qualquer outro material. Precisa ser de pedra, né, para que ele possa ser limpo. Então, o altar, caso vocês não saibam, é sempre feito de pedra. Muito bem. Vamos guardar essa informação e nós já vamos ver o que ela está relacionada com a história das cúpulas. Vocês se lembram, eu disse que nós não podemos trocar os leitos. Só que, se nós raciocinarmos de como será feita a construção
desta abóbada, nós vamos lembrar que o primeiro leito que nós vamos tirar vai ter uma pedra só lá naquela cúpula, lá em cima. É a única pedra. Porque essa pedra, ela tem um formato de cunha, como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo, e a parte de cima um quadrado, onde normalmente se coloca a cruz. E é uma única pedra. Então, esta única pedra vai ser devastada ali daquele leito e vai ser colocada à parte. Depois vem o segundo leito, que vai ser desbastado e vai ser colocado à parte. Depois o terceiro, e vai ser colocado à parte. E todos eles sendo colocados à parte, até que eu vá para o último leito. Quando eu for para o último leito, o mais baixo da abóbada, assim que eu tiver essas pedras já cortadas, eu vou começar a subi-las para o topo das paredes. Portanto, o último leito desbastado será o primeiro usado. E da mesma forma, o penúltimo será o segundo. E o antepenúltimo será o terceiro. Assim por diante. Até que quando eu tiver a abóbada quase toda montada, vai ficar faltando o quê? Aquela primeira pedra, que foi a primeira que eu tirei do leito. E que ela vai estar em cima. Eu não sei se vocês lembram de um trecho do Evangelho, onde o Cristo diz: a pedra rejeitada pelos arquitetos tornou-se a pedra mais importante. Não é que ela tivesse sido rejeitada, né? É que ela foi a que mais tempo esperou dentro dessa construção. E o que é extraordinário dentro desse complexo arquitetônico é que esta pedra única, por incrível que pareça, isso é uma coisa de engenharia, tá? Essa pedra única é a que vai sustentar toda a abóbada. Se você tirar esta pedra que está em cima, a abóbada toda desmorona. E esta pedra representa exatamente o Cristo. E o simbolismo é maravilhoso, não é? Ou seja, sem o Cristo, sem a cabeça, sem o seu topo, né, a igreja não se sustenta, a igreja desmorona. É lindo, não é, esse simbolismo? Eu acho um dos mais lindos que tem dentro da construção das igrejas. Que outro simbolismo? Deixa eu só dar uma parte. Claro. E liga a pedra do altar aqui, representando também o Pedro, ele está no mesmo eixo, né? Ele reflete o Cristo, ele é o Cristo na Terra. Exatamente, né? Esqueci de falar isso. Uhum. Muito bem lembrado. Ou seja, se eu olho, como o Roberto está dizendo, esta igreja em planta, de cima, né? Esta pedra é a pedra que está exatamente em cima do altar, né? Antes que alguém faça alguma brincadeira aí a respeito de Pedro e da igreja latina, né? Porque a igreja ortodoxa não está relacionada a Pedro, isso é a grande bobagem, tá? Pedro foi um dos fundadores da comunidade da igreja de Antioquia, por exemplo, que é ortodoxa, assim como foi fundador de Roma, né? Então, o papel de Pedro é importante nas duas igrejas. É fundamental, ou seja, é para toda a igreja conhecida, como nós chamamos de igreja, né? A igreja romana e a igreja ortodoxa. Então, exatamente isso que o Malé lembrou. Ela está, essa pedra, que é a pedra principal, ela está exatamente em cima do altar. Bem, existem muitos outros simbolismos, né? Tem alguns que muitos podem observar, até dando uma googlada aí na internet, que são as imagens que ficam do lado de fora destas catedrais. Muitas destas imagens são monstros, né, gárgulas, e a finalidade delas estarem lá é justamente isso, para que seja visto, olha, do lado de fora está o horror. Do lado de fora nós vemos monstros horríveis, do lado de fora nós vemos bichos amedrontadores, né? Mas não é o que vai acontecer dentro da igreja. Na arquitetura gótica, especificamente, há algo que eu acho extraordinário,
que é o seguinte, eu falei uma coisa, mas são duas, né, que eu acho extraordinárias. Uma está relacionada à música, e outra está relacionada à sustentação. Veja, se a igreja simboliza a verdade, a luz, o conhecimento, não faz muito sentido que ela seja escura. E também não faz muito sentido que ela tenha uma luz artificial. O desejável é que essa igreja seja inundada por uma luz natural. Mas como é que isso poderia ser possível? Estas catedrais têm uma estrutura extraordinariamente rígida. Elas não podem... como é que nós vamos colocar ali vãos para que entre a luz? Se nós precisamos dessas paredes para sustentação. Então, o que é que acharam como solução? Eles acharam o seguinte. Bom, todos devem imaginar, se eu tenho aqui duas paredes, né, e em cima delas eu coloco alguma coisa como uma abóboda, ou então alguma coisa em formato de triângulo, né, a tendência com a gravidade é que isso se abra. Se for uma abóboda, né, vai acontecer a mesma coisa. A tendência é que de circular ela se abra e empurre essas paredes para fora. Então, o que é que os arquitetos bolaram ali? Eles bolaram o seguinte. Na parede, eles colocaram do lado de fora, eu vou inverter assim para poder ser mais fácil de mostrar. Do lado de fora da igreja, eles inventaram um arco que segura como se fosse uma mão. Na realidade, parece até alguém que está empurrando mesmo essa parede, tá? Mas é muito fácil vocês verem. Quem quiser ver, na Catedral da Sé de São Paulo, vocês já podem ver esse elemento, tá? Então, é uma estrutura, né, que fica assim, meio inclinada e meio reta. E a função dela é empurrar essa parede. Empurrar para quê? Para que essa abóboda não se abra. Isso é chamado, tecnicamente, de arco botante, porque essa parte de cima, né, é importante que ela seja em arco para que ela possa transferir uma força que é lateral, né, para o chão. Então, o arco é o que vai transferir essa força de uma maneira mais eficiente. Muito bem. Olha que coisa boa. Se nós temos os pilares sendo sustentados por fora por esses arcos botantes, o que sobra no meio? Um vazio. Eu não preciso mais dessa parede como estrutura. E se ela é vazia, eu posso colocar um vitral e, finalmente, eu posso fazer com que a luz natural penetre dentro da igreja. Então, quando você entra numa catedral gótica, a sensação que você tem é exatamente essa. Ela está inundada pela luz divina. E a luz divina vem de todos os lugares. Ela vem do lado norte, do leste, esquerda, direita, cima, baixo. Ela vem de todos os lugares. Ou seja, ela está inundada de luz. E como os vitrais são coloridos, você consegue perceber uma grande miríade de cores, e que está muito relacionada à criação. Ou seja, quando a gente olha aquilo, fala, olha, a beleza da criação está toda aqui, todas as cores, em todas as luzes, enfim, das mais variadas formas. E é um feito que, até hoje, na arquitetura moderna, não se viu nada parecido. Nada absolutamente parecido. O Evan Panofsky coloca também que, após a escolástica, houve um declínio do conhecimento, né? Houve uma perda. E isso se refletiu também na estética dos templos cristãos. Em arquitetura, você olha, é raro você ver alguma coisa de uma beleza tão grande, de uma construção que possa ser inundada pela luz, cuja estrutura está do lado de fora da igreja, né, e não ali do lado de dentro. O vazio que a sustenta faz com que possa ver toda essa luz. A segunda coisa é, para quem gosta de música, uma coisa bem interessante. Você imagina que
na planta de um prédio, né, que tem as mais variadas alturas, você vai ter uma quantidade de alturas de pilar enorme também, né? Nas catedrais góticas, isso não acontece. Mesmo que você tenha lá centenas de pilares, você só tem 7 tamanhos padrão. Ou seja, você tem lá a parte baixa, a parte alta, as intermediárias, mas todas elas têm um padrão, mais ou menos como é hoje, são hoje essas construções pré-fabricadas, né? De fábrica já sai aquele tamanho, é um tamanho padrão, e assim tem que ser. Então, as catedrais góticas é que lançaram essa história do pré-fabricado, né? Mas por quê? Alguém vai dizer, são 7 tamanhos, porque deve estar relacionado aos 7 pecados capitais, às 7 virtudes do Espírito Santo, ou coisa assim. Está. Mas nós devemos lembrar que, nessa época, o canto gregoriano era o canto usado dentro dessas catedrais. E, para quem não sabe, o canto gregoriano não trabalha com as 12 notas da escala cromática. Ele trabalha só com as 7. Mais ou menos como se fosse assim, num piano, eu vou usar somente as notas brancas, não vou usar as 5 pretas, vou usar só aquelas 7 branquinhas. Evidentemente, tem ali são as notas musicais, então elas vão se repetindo em ciclos, mas basicamente elas são 7. Veja que coisa extraordinária. Quem tem um violão em casa já deve ter percebido que, se ele faz, a hora que ele está afinando a corda Mi de cima, a corda Mi de baixo também vibra. E é um outro Mi, né? Eles não são o mesmo Mi. Um está 2 oitavas acima do outro. Mas elas vibram. Significa o quê? Que toda vez que eu emito uma nota Mi no violão, pelo de cima, o de baixo também vai vibrar. No piano é a mesma coisa. Quando eu toco uma nota Dó, as outras cordas Dó também vão vibrar. Agora você imagina, olha o feito de engenharia. Você imagina que esses 7 tamanhos de pilares sejam feitos com uma espessura e com um tamanho tal que cada um deles vai vibrar exatamente numa das notas da escala cromática natural. Ou seja, um tamanho com aquela espessura vai sempre vibrar em Dó. Aquele outro sempre em Ré, o outro sempre em Mi, o outro sempre em Fá, assim por diante até chegar ao Si. Então, quando o coral estiver emitindo uma nota Dó, todos os pilares que têm aquela conformação também vão vibrar juntos. Isso vai fazer com que haja também uma ressonância. Então, quem vai cantar não é apenas o coral. A igreja toda canta. A igreja toda é viva. Então, como nós temos na melodia as 7 notas, né, aquelas centenas de pilares com seus únicos 7 tamanhos, vão vibrar também nesse diapasão, fazendo com que toda a igreja tenha toda a igreja tenha essa participação. Né? Alguém já ouviu falar que as pedras falam? Pois é, nas catedrais góticas, até as pedras falam. Eu estou falando tempo demais, Roberto? Quer fazer alguma observação? Não está não. Pelo contrário, tá ótimo. Eu ia perguntar da onde tem isso aí. É do Panofsky também? Onde é que a gente poderia encontrar mais informações? Onde é que é a fonte disso aí? É muito impressionante. Tem um livro de um autor chamado Jean Rani, chamado O Simbolismo do Tempo. Sim, das edições 70. Isso, das edições 70. Depois a gente pode passar aí para que as pessoas possam ver, né? Tem um outro livro também chamado O Segredo das Catedrais, de um sujeito chamado Pierre Alexandre Nicolas.
né? Ele também vai falar a respeito disso. Certo. Agora, tem também uma Aí, outra fonte. o Jacques Maritain, quando comenta, mas ele não pega sobre esse ponto de vista musical, mas o Jacques Maritain falando da Catedral Gótica, e, portanto, ele nem percebeu o quanto ele tinha razão em falar, usar essa imagem, ele relaciona aquela entrada, quando Jesus entra no dia de Ramos, né, uma semana antes da Páscoa, em que os judeus dizem para as pessoas pararem de cantar, ele diz: se elas pararem de cantar, as pedras cantarão. E só queria Exatamente isso. lembrar dessa passagem do Evangelho. Exatamente isso. Né? Muito bem. Bom, e tem também uma outra biografia, só que essa está mais bibliografia, desculpa. Essa está um pouco mais espaçada, que está dividida na obra do René Guénon. Mas tem um livro da Pensamento, que eu não estou me lembrando agora, onde ele fala muito a respeito de símbolos, e tem algumas coisas lá também. Enfim, essas coisas todas foram colecionadas aí ao longo de anos, né? Mas basicamente o Panofsky eu acho fundamental, eu acho que ele é um livro que precisa ser lido, a arquitetura gótica e escolástica, tem em português. O livro do Nicolás também tem em português, e do Jean Rani também tem em português. Então, está bem fácil de achar. Em termos de simbolismo, para quem é cristão e gosta de conhecer a respeito do assunto, tem aí bastante coisa. Né? Bom, essas são as que eu acho as mais bonitas, as principais, né? Ainda há muitas outras. Tem, por exemplo, a da pia batismal. A pia batismal sempre tem um formato octogonal. Como se fosse o seguinte: o batismo é aquele que vai nos fazer entrar dentro de todos os outros sacramentos, né? Então, ele é o que abre para tudo, né? Para todos os outros. Então, esse formato octogonal está muito relacionado ao batismo. E o que nós vemos com muita frequência? Nós vemos com muita frequência um pequeno templo do lado de fora, com as paredes octogonais, ou dentro do próprio templo, a pia batismal, com formatos octogonais, mas associados a uma rosácea do lado de fora, também em formato de octógono, né? Mas esses outros sempre relacionados ao batismo. Ainda uma outra que todo mundo percebe, todo mundo já viu. Nós falamos desde o início, né, que o nascimento do Sol no leste vai estar entre os dois limites, que são os limites dos solstícios. Solstício de inverno e solstício de verão. Então, essa trajetória do Sol também está representada ali dentro do templo cristão, através dos 12 signos, muitas vezes, né? E as pessoas ainda ficam horrorizadas aí com essa questão da astrologia, né? Mas está ali representada por quê? Porque são as constelações celestes. É uma maneira de dizer, olha, aqui nós temos todo o passeio do Sol, onde o Sol não vai lá para passar pela constelação da Ursa Polar, seja lá onde for, ele vai passar sempre por estas 12. Então, aqui que está o lugar da luz. Outro simbolismo também muito frequente é o dos animais, mas não de todos, aqueles animais que estão relacionados aos evangelistas. Lucas, João, Mateus e Marcos. Então, eles são simbolizados por um homem, por um leão, por um touro e por uma águia. Para quem não sabe, só para que a gente fale de uma maneira assim superficial, os quatro representam o Cristo de alguma maneira. Então, o Cristo primeiro se encarnou como homem. Então, sendo Deus, se encarnou como homem.
está relacionado ao primeiro evangelista, aquele que vai falar a respeito de toda a genealogia do Cristo, até remontar ao rei Davi. Depois, ele está relacionado ao touro, porque o touro era o animal sacrificial. Então, o Cristo se deu em sacrifício. Depois, ao leão. O leão vai corresponder aos 3 dias que sucedem entre a sua morte na cruz e a sua ressurreição. E por que o leão? Porque o leão é um animal que não dorme. É um animal que se dorme de olho aberto. Então, é exatamente isso. Ele não morreu. Ele estava ali desperto, né, esperando a sua ressurreição. E, por fim, a águia. A águia está relacionada à ressurreição, justamente porque a águia é um animal que sobe a alturas que outras aves não sobem. Ela tem uma agudeza de olhar que outros animais não têm, ou seja, é típico do intelecto, é típico do espírito, né, está relacionado ao Cristo ressuscitado, e também é o único animal que consegue encarar o sol de frente, sem queimar as suas retinas, né? Então, é muito natural que se veja os 4 evangelistas ou esses 4 símbolos, o homem e os 3 animais, o touro, a águia e o leão, né? Bom, e assim vai. Existem aí diversos simbolismos, né? Para a construção da catedral, tem alguns, inclusive, que eu só fui entender depois de muito tempo, né? Porque até mesmo a altura das torres, como eu havia te dito, está relacionada à latitude daquele templo dentro do nosso planeta. Por quê? Porque vai ser feito um cálculo ali, né, onde vai ser colocada uma vareta, ser medida a sombra, etc., em várias épocas do ano, para que se tenha um tamanho padrão, e a partir dali, esse tamanho vai ser o tamanho que vai ser replicado em todo o templo. Isso é um pouco mais complicado de entender. Eu vi esses dias mesmo no YouTube um vídeo bem interessante que mostra quais são todas as possíveis visualizações do Sol a partir da Terra, digamos, todo dia à mesma hora, ou nas épocas diferentes, né? Isso talvez ajude um pouco a ilustrar, ou então as pessoas tentam, através da bibliografia, se aprofundar um pouco mais, né? Mas esse negócio não para mais. É algo extraordinário mesmo. Quanto mais a gente procura, mais a gente acha. O fundamental é sempre lembrar, né, da cúpula, né, que está relacionada ao céu, e das 4 direções aqui na Terra, né? Também relacionado aos 4 evangelhos, sem sombra de dúvida, né? Se você quer se orientar, os evangelhos vão te dar essa forma de entendimento, de compreensão, para que nós possamos nos orientar. Mais ou menos como um mapa, né? Os 4 evangelhos são um mapa, o mapa principal, que vai direcionar a nossa vida, né? E o céu, né, não tem limites, não tem faces, não tem abóbadas, é a maneira que se pode representar o infinito graficamente de uma maneira mais simples. Ou seja, quantas facetas, quantas direções eu tenho ali? Infinitas, né? Tem todas as direções possíveis, né? E é isso aí.